A santa paz de Deus, querida Irmandade, queridos ouvintes do canal Portas Abertas CCB. Tudo bom com vocês, queridos? Sejam todos bem-vindos ao nosso canal de pregações, cultos presenciais, notícias. E nós vamos abordar no dia de hoje, irmãos, um caso bem sério. Um caso, um fato e uma abordagem dentro da CCB. Irmãos, organista cortou a ponta do cabelo. A organista era filha do cooperador de adulto, o qual, quando ela foi ali para tocar o órgão, ele pediu para que ela não tocasse e ainda anunciou para a Irmandade: a partir de hoje minha filha só vai voltar a tocar o órgão depois que a ponta de seus cabelos crescerem. Isso daí, irmãos, que eu estou conversando e falando para nossa querida Irmandade, foi em 1978. Eu tinha 7 anos de idade. Eu já congregava no culto de jovens e menores. E esta filha deste cooperador está na congregação até o dia de hoje. Aquilo foi uma lição naquela época, que tem que honrar a casa do Senhor. Tem que ser crente de verdade. Logicamente que naquela época a vaidade já pegava as mocinhas, já pegava os moços. Eram comportamentos diferentes, comportamentos estes que na década de hoje, né, no século XXI, quando nós ouvimos falar esse tipo de coisa, logicamente, né, vocês vão falar bem assim: poxa, mas que ignorância! Por que deixar de tocar por causa da ponta dos cabelos? Mas já estou explicando, querida Irmandade, apreciadores da obra de Deus e almas testemunhadas. Foi em 1976, 77, 78. Ali aonde era uma, vamos dizer, que tinha doutrina. A doutrina era severa. Os irmãos daquela época eram muito severos. Naquela época não tinha qualquer coisa: vou processar este, vou processar aquele, vou procurar os meus direitos. A Irmandade já sabia que para servir a Deus não era de qualquer forma, não é de qualquer maneira. Porque se fosse para ficar como estão as pessoas fora da igreja, então, para que ficar ali dentro, enganando a si próprio, deixando os pais tristes? Só que era de época. E hoje, século XXI, será se isto confere quando algum crítico vem na internet trazendo um caso de um tópico de 1970, 80, 90 e traz para o dia de hoje? Como que a Irmandade poderia pensar que era no dia de hoje que estaria acontecendo? Sabemos que não é frequente, sabemos que hoje já não é mais assim. Hoje a responsabilidade fica na consciência de cada um. No caso das organistas, irmãos, eu estive buscando minha esposa na última reunião de organista que teve aqui no Paraná, e foi falado isso tudo: pintura, corte de cabelos da organista, porque você vai se assentar ali no órgão, tocar uma meia hora espiritualmente, e para tomar cuidado com a vaidade. Mas não seria o caso de tirar a liberdade. Hoje está mais flexível, de uma maneira em que o ministério deixa a pessoa tomar um chá de simancol, como se diz: ou é serva de Deus ou não é serva de Deus.
Ou faz as coisas certas ou não faz as coisas certas. Se você não fizer as coisas certas, a sua própria consciência vai dizer: você está em falta, não perante o encarregado de orquestra, não perante o ancião cooperador, mas perante Deus. Irmãos, o princípio de todas as coisas que nós temos que tomar cuidado dentro da igreja, da congregação, é temer a Deus sobre todas as coisas. Sabemos que muitos têm vaidade, tem irmãs que o cabelo já fica grisalho, branco, e elas não querem aparecer, né, que está com pigmento branco, e elas vão lá e pintam o cabelo, porque ela vê uma irmã ali, o cabelo pretinho, e ela se acha velha, né, não valorizada, né, ali, e ela vai e pinta o cabelo para ficar um pouco mais bonita, né, para ficar um pouco mais jovem. Isso tudo é aceitável, isso tudo nós sabemos que é do meio mesmo, irmãos, é do meio mesmo. Agora não podemos, irmãos, nós ter ministério e andar de qualquer forma. E isso os irmãos, eles põem, eles falam, eles dão a doutrina. Não é que vai, se você andar desta forma, isso eu estou dizendo, vamos colocar 2024, vamos esquecer 2023. Atualmente, irmãos, 2024, é desta forma que eu estou dizendo. Você corta o cabelo, você pinta, então você vai ficar com a faltinha, você vai ficar ali com a vaidade, então é entre você e Deus. Mas a igreja não tira mais liberdade e nem expõe a pessoa e nem fica medindo o cabelo da pessoa. Se estiver alguém falando isso em outro canal, eles estão mentindo para tentar denegrir a igreja. Isso não acontece. E podemos falar nós, a irmandade, as irmãs, os irmãos. Não é só o irmão Paulo que está falando isso. Esse sim, vocês podem falar no comentário aí se eu estou falando a verdade ou não. Se realmente é assim, é tirada a liberdade no pleno século XXI. Aonde, irmãos, a geração dos anciãos, por mais que sejam mais antigos, mas tem os mais novos que entendem esta parte. E a doutrina é dita, é falada dentro da congregação pelo motivo de que nós estamos avisando, tome conhecimento, para depois não falar, nessa igreja não tem doutrina, eu não sabia que não podia. Então, os irmãos simplesmente lavam suas mãos, entrega nas mãos de Deus, e cada um com sua consciência, com seu pensamento na presença de Deus, sabe aí o que faz. Então, quando vier alguém puxar um tópico de 1970, de 1986, né, de 10, 15, 20 anos atrás, desconsidere quando essa pessoa estiver lendo esse tópico, porque o tópico é feito e é repetido, mas os irmãos entendem, a irmandade entende que lá naquela época era algumas coisas para aquela época. Por exemplo, antigamente entravam na igreja e um irmão saudava em voz alta: Paz de Deus, paz de Deus, paz de Deus. Saiu o tópico dizendo para não fazer tal coisa, que aí tira a comunhão daqueles que estão ouvindo o órgão. E o órgão, a organista, irmãos, veja bem, o culto começa pela organista. Vocês sabiam a responsabilidade que uma organista tem na igreja? O culto começa por ela. O começo da comunhão começa quando ela senta na banqueta do órgão e toca o órgão com aquele som bem pianinho mesmo, para que entre na mente da irmandade e a irmandade ali converse com Deus. E naquele hino tocado, na maioria das vezes, a irmandade está ali no banco pedindo uma resposta para o Senhor. E o próprio hino que a organista vai tocar já responde a sua pergunta. Por quê? A organista, antes de sentar na banqueta e tocar o órgão, ela ora e apresenta ali a Deus na comunhão. Então,
A congregação é tudo feito na comunhão, a organista tem que ter a sua postura, a congregação não tem que mudar, porque muitos estão fora da igreja e acham de dar opinião e de criticar a igreja. Se estão fora, não tem que criticar. Procure outra loja, procure outra igreja, que lá vai ser problema também. Porque aqueles que achar que dentro da congregação é problemática, ele que é o problemático. O problema está na pessoa. Porque quem conhece a obra de Deus, conhece a congregação, já sabe e que dentre várias igrejas a congregação é a única que trata bem o povo de Deus, trata bem as almas testemunhadas. Irmãos, isto é sério. Estou fazendo esse vídeo para não ficar vídeos rodando pela internet como que o ministério e a congregação são ditadores. Não. A lei, a doutrina permanece na igreja. Ninguém é obrigado a ficar num cargo do jeito que bem quiser. Ninguém é obrigado a ficar dentro da igreja do jeito que quer. Ninguém é obrigado. Não está bom, vai para uma outra igreja. Porque Deus, Ele não precisa dessas pessoas, Ele não precisa de nós. Nós é que precisamos dEle. Correto, irmãos? Nós é que precisamos dEle. Então vamos ficar, irmãos, nesses mesmos rudimentos, nesse mesmo segmento da obra de Deus. Tempos difíceis estão aí. Muitos vão querer dar opinião. Muitos estão querendo trazer ao tempo de hoje o que era falado lá atrás, que era para aquela época. Que naquela época, creio, que a irmandade daquela época que foram advertidos, hoje estão aí firmes no Senhor. O crente de um tempo para cá ficou sendo muito sensibilizado, muito crente Nutella, um crente qualquer coisa já vira o beicinho para chorar, qualquer coisa, ai, não vou mais na igreja, ai, não vou voltar mais naquela igreja. Problema é seu. Quando você tiver com aflição de alma, quando você estiver passando por algum momento da sua vida em que você estiver ali perturbado, você vai pedir oração com certeza. Pede para a Irmandade vir aqui orar por mim que eu não aguento mais. Irmãos, não estou falando isso, não estou rogando nada para ninguém. É experiência que nós já temos, irmãos. Vários irmãos saíram da igreja e brigaram e falando que ali era uma seita, era isso e aquilo, e mandaram chamar correndo, né? Os irmãos de visita, porque estava sendo atormentado por espírito, não dormia em suas residências, tristeza de alma. E quando for fazer a visita, o irmão orou, apresentou, a pessoa ficou liberta e depois voltou como um cordeirinho, irmãos. Irmãos, não brinque com a obra de Deus, não brinque, é sério. Ou seja crente de verdade, ou não seja. O diabo, ele não finge de ser diabo. Enquanto nós estamos indo de bicicletinha, o diabo está passando de foguete, irmãos. Tomemos cuidado. Tudo que vier sob doutrina e advertimento na igreja, vamos acatar. É para o bem da nossa alma. Às vezes a gente pode ficar chateado, não pode gostar, está se metendo, mas os irmãos não estão preocupados com a vida de ninguém. É com a alma de cada irmão e com o bom testemunho que a congregação sempre teve. Então ficamos por aqui. Peço encarecidamente à nossa querida Irmandade que dê opinião. O que vocês acham? Sabemos, irmãos, que usar calça, às vezes vai trabalhar, é obrigado, né? Sabemos que às vezes a irmã tem um problema, tem uma doença no couro cabeludo, né? Cai os cabelos, ou está passando por quimioterapia, ou então, às vezes até numa fraqueza mesmo, corta o cabelo, depois se arrepende. Sabemos disso tudo, irmãos. Ninguém é penalizado por isso, né? Porque a misericórdia vem de Deus, e os irmãos têm a guia de Deus. Por mais que algum irmão exceda, né,
em advertir, mas Deus ali toma o coração e fala: não, meu filho, não é bem assim que trata o povo de Deus. Os irmãos que estão à frente têm que tratar o povo assim, irmãos. Porque se por causa de um irmão que está na frente, aquele não entrar, o irmão também não entra, vai ser responsável. Então vamos tratar a obra de Deus, irmãos, não vamos banalizar, não vamos ouvir vídeo por aí e entrar nesses segmentos não, porque, irmãos, querem causar desordem e falar para você, ande de qualquer forma, para que você enfraqueça e fica na rua da amargura. Vou deixar aqui os comentários para a nossa querida Irmandade comentar sobre isso. Deus abençoe grandemente a toda a nossa querida Irmandade, apreciadores da obra de Deus. Eu vou falar criatura por um motivo. Criatura não é monstro. Criatura, eu sou criatura, só que sou uma criatura de Deus convertida na congregação. Criatura é criação, não vem de monstro. É criação de Deus. Ele é o Criador e nós somos criatura. Nós somos criados por Deus. Só que o termo, né, por falar isso, então vamos chamar de almas testemunhadas. Irmãos, ficamos por aqui. Creio, né, que a nossa querida Irmandade vai dar a sua opinião. Tá bom, queridos? Se você tem uma vaidade de cortar o cabelo, de pintar o cabelo, peça força a Deus, que Ele vai te dar. Mas não deixe de congregar, porque a casa é do Pai, não é dos irmãos. Correto? Quem manda na casa de Deus é o Pai. Tá bom? Fiquem todos na santa paz de Deus e no grato amor de Cristo Jesus.